Ela pediu ajuda a um estranho no metrô, sem saber que era um milionário disfarçado. Inscreva-se para mais histórias de romance, curta o vídeo e me diga de onde você está assistindo. Maya Rangel estava definitivamente tendo o pior dia da sua vida de 22 anos. Primeiro, acordou atrasada porque esqueceu de colocar o despertador. Depois, descobriu que não tinha café em casa. E para uma estudante de jornalismo viciada em cafeína, isso era praticamente um crime contra a humanidade. Para completar o desastre matinal, a chuva começou exatamente quando saiu de casa, e ela havia esquecido o guarda-chuva. Agora, no metrô lotado das 8h30, carregando uma mochila pesada cheia de livros e com o cabelo grudado no rosto pela chuva, Maya tentava desesperadamente encontrar o pendrive com sua apresentação de TCC. A defesa era em 2 horas, e se não encontrasse aquele maldito dispositivo... Não, murmurou revirando a mochila pela 3ª vez, ignorando os olhares irritados dos outros passageiros. Ele tem que estar aqui! Foi quando esbarrou violentamente em alguém, derrubando metade do conteúdo da sua mochila no chão do vagão. Cadernos, canetas, chicletes e, para seu horror absoluto, absorventes íntimos se espalharam pelos pés dos passageiros. Ai, meu Deus, me desculpa! Gaguejou, se abaixando rapidamente para recolher as coisas, o rosto vermelho como um pimentão. Calma, deixa eu ajudar, disse uma voz masculina divertida. Maya levantou os olhos e quase engasgou. O homem à sua frente era absolutamente lindo, cabelos castanhos bagunçados, olhos verdes brilhantes e um sorriso torto que fazia seu estômago dar cambalhotas. Ele estava vestido de forma simples, jeans desbotado, camiseta branca e tênis surrado, mas havia algo nele que chamava a atenção. Obrigada, eu sou um desastre ambulante, disse Maya, ainda recolhendo suas coisas. Hoje definitivamente não é meu dia. Acontece com todo mundo, riu o estranho, ajudando-a a guardar os cadernos na mochila. Parece que você está procurando algo específico? Meu pendrive! Quase gritou Maya, e imediatamente baixou a voz ao perceber que estava chamando a atenção. Tenho uma apresentação em 2 horas e se eu não encontrar... Respira fundo, disse ele, colocando uma mão gentil no ombro dela. Vamos procurar juntos. Como é esse pendrive? Maya o descreveu, pequeno, azul, com um chaveiro de gatinho, enquanto ele metodicamente ajudava a revistar cada compartimento da mochila. Havia algo reconfortante na sua calma, na forma como não a julgava pela bagunça ou pelo nervosismo. Encontrei! Exclamou ele, puxando o pendrive de um bolso lateral que Maya havia ignorado completamente. Você é um anjo! Gritou Maya, sem se importar com os olhares curiosos ao redor. No impulso, abraçou o estranho que riu gostosamente. Henrico, disse ele quando ela se afastou. Henrico Fontes, Maya Rangel. E eu te devo minha vida acadêmica, respondeu ela, guardando cuidadosamente o pendrive no bolso mais seguro da mochila. O metrô parou e Henrico olhou pela janela. Esse é meu ponto, disse ele, mas parecia relutante em sair. O meu também, disse Maya, e eles desceram juntos. Na plataforma, Maya hesitou. Queria agradecer direito, talvez tomar um café com ele depois da apresentação, mas Henrico já estava se despedindo. Boa sorte na apresentação, Maya Rangel, disse ele com aquele sorriso que fazia suas pernas ficarem bambas. Tenho certeza que vai arrasar. E antes que ela pudesse responder, ele desapareceu na multidão, deixando-a plantada na plataforma com um sorriso bobo no rosto e uma sensação estranha no peito. 3 semanas depois, Maya ainda pensava no estranho do metrô. A apresentação havia corrido perfeitamente. Ela tirou nota máxima, mas sempre que lembrava daquele dia, era o sorriso de Henrico que vinha à mente. Você precisa parar de suspirar, disse Luana, sua melhor amiga e colega de faculdade, enquanto caminhavam pelo campus. Está ficando patético. Eu não estou suspirando, mentiu Maya. Está sim, e está fazendo isso há 3 semanas, por causa de um cara que você conheceu por 5 minutos no metrô. Foram pelo menos 10 minutos, corrigiu Maya, e imediatamente se arrependeu ao ver o sorriso maroto de Luana. Ah, então você cronometrou? Cala a boca. Elas chegaram ao laboratório de informática, onde Maya havia conseguido um estágio em meio período como assistente técnica. Não era exatamente o que sonhava fazer após se formar em jornalismo, mas pagava as contas e estava relacionado à sua área. Bom dia, meninas, cumprimentou Ricardo, o supervisor. Maya,
Temos um cliente especial hoje. Uma empresa grande que precisa de suporte para uma apresentação importante. Você pode cuidar disso? Claro, disse Maia, ajeitando a camiseta polo azul do uniforme do laboratório. Era um pouco grande demais e ela sempre se sentia uma criança vestindo a roupa do irmão mais velho. Meia hora depois, Maia estava organizando os equipamentos quando ouviu uma voz familiar no corredor. Seu coração deu um pulo, mas ela balançou a cabeça. Não podia ser. São Paulo tinha 12 milhões de habitantes. Qual a chance de... Maia! Ela se virou lentamente e ali estava ele, Henrico Fontes, só que agora vestia um terno impecável que provavelmente custava mais que o aluguel do seu apartamento por 6 meses. Henrico, disse ela confusa, o que você está fazendo aqui? Ele parecia igualmente surpreso, mas havia algo mais na expressão dele. Constrangimento? Eu trabalho aqui. Quer dizer, trabalho para a empresa que vai usar o laboratório hoje. Maia piscou algumas vezes processando a informação. Você trabalha para Fontes em Associados? Algo assim, murmurou ele. Foi quando Ricardo apareceu, todo sorridente e bajulador. Senhor Fontes, que honra tê-lo aqui novamente. Espero que nossa assistente técnica possa atendê-lo adequadamente. Maia é uma das nossas melhores. Maia sentiu o mundo girar. Senhor Fontes. Como em Fontes em Associados, a empresa de advocacia mais importante da cidade. Vocês se conhecem? Perguntou Ricardo, notando o olhar surpreso entre os dois. Nos conhecemos no metrô, disse Henrico rapidamente, e Maia quase engasgou com a própria saliva. No metrô. O herdeiro de um dos maiores escritórios de advocacia do país andava de metrô como uma pessoa normal, e ela havia abraçado ele e espalhado absorventes íntimos no chão, na frente dele. Que coincidência interessante, disse Ricardo, claramente sem entender a tensão no ar. Bem, vou deixá-los trabalhar. Quando ficaram sozinhos, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Então, disse Maia finalmente, você é rico. Maia, tipo, muito rico. Posso explicar. E estava no metrô por quê? Pesquisa de mercado, trabalho sociológico, queria ver como os pobres mortais vivem. A irritação na voz dela era clara, e Henrico suspirou. Não é nada disso. Eu realmente ando de metrô. Meu carro estava no mecânico e eu estava atrasado para uma reunião. Seu carro. Singular. Maia, quantos carros você tem, Henrico? Ele hesitou e isso foi resposta suficiente. Olha, eu sei que parece estranho, mas eu não menti sobre nada. Meu nome é realmente Henrico Fontes. Eu realmente estava no metrô por acaso e eu realmente queria te ajudar. Maia cruzou os braços tentando processar tudo. Por que não me contou quem você era? Porque... Henrico passou a mão pelos cabelos bagunçando-os. Porque foi a primeira vez em muito tempo que alguém não me tratou diferente por causa do meu sobrenome. Você nem pestanegou quando eu me apresentei. Foi refrescante. Apesar da irritação, Maia sentiu uma pontada de simpatia. Devia ser difícil nunca saber se as pessoas gostavam de você ou da sua conta bancária. Tá bom, disse ela finalmente, mas agora eu sei quem você é. Então você é só mais um cliente rico e esnobe que eu tenho que aturar. Henrico deu aquele sorriso torto que ela lembrava tão bem. Esnobe? Eu que ajudei você a recolher absorventes íntimos do chão do metrô sem fazer uma cara de nojo? Maia corou violentamente. Você não precisava lembrar disso. Por que não? Foi engraçado. E você ficou toda vermelha, igualzinho agora. Eu não fico vermelha. Fica sim. É até bonitinho. Maia abriu a boca para protestar. Mas nesse momento, a porta se abriu e entraram 3 homens de terno, todos com cara de poucos amigos. Henrico, disse o mais velho, um homem imponente com cabelos grisalhos. Esperamos que você esteja se concentrando no trabalho. Claro, pai, respondeu Henrico, e sua postura mudou completamente. Ficou mais sério, mais formal. Estava apenas verificando se o equipamento está funcionando adequadamente. Pai? Maia arregalou os olhos. Aquele era Edmundo Fontes, o fundador do escritório. Ela já havia visto fotos dele nas revistas de negócios. Ótimo. A reunião com os japoneses é crucial para nossa expansão internacional. Não podemos nos dar ao luxo de erros técnicos. Entendido. O olhar de Edmundo passou por Maia como se ela fosse um móvel, mas ela percebeu que ele fez uma careta quase imperceptível ao notar o uniforme dela. Quando eles saíram, Maia sentiu a mudança no ar. Henrico parecia tenso, diferente. Seu pai parece...
Intenso, comentou ela. Ele é, murmurou Henrico. Olha, sobre a apresentação, você pode se certificar de que tudo funcione perfeitamente? É realmente importante. A formalidade na voz dele a irritou. É meu trabalho, respondeu ela, igualmente formal. Não precisa se preocupar. A apresentação correu bem, mas Maia mal conseguiu se concentrar. Ficou observando Henrico durante toda a reunião, notando como ele mudava completamente na presença do pai e dos colegas. Era mais sério, mais rígido, como se estivesse representando um papel. Quando os japoneses saíram, satisfeitos com a proposta, Maia estava organizando os equipamentos quando ouviu uma discussão no corredor. Você precisa se focar, Henrico, era a voz de Edmundo. Essa história de andar de metrô e se misturar com pessoas comuns precisa parar. Pai, eu só estava indo para uma reunião. E por que não usou o motorista? Para que você acha que pagamos Carlos? Às vezes eu gosto de ter independência. Independência? A voz de Edmundo subiu. Você é herdeiro de uma das maiores empresas jurídicas do país. Não pode se dar ao luxo de agir como um universitário rebelde. Maia sentiu o estômago se revirar. Estava ouvindo uma conversa privada, mas não conseguia se mover. Eu não sou rebelde, pai. Só quero uma vida normal às vezes. Normal? Edmundo riu amargamente. Nossa vida não é normal, Henrico. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor. Pessoas como aquela técnica ali dentro, elas não fazem parte do nosso mundo. Maia sentiu como se tivesse levado um tapa. Pessoas como ela. Não fale da Maia assim, disse Henrico, e ela sentiu uma onda de gratidão misturada com tristeza. Maia? Edmundo parecia surpreso. Você conhece o nome dela? Nós nos conhecemos antes. Houve uma pausa longa e desconfortável. Entendo, disse Edmundo finalmente, e havia uma frieza nova na sua voz. Bem, espero que você entenda que certas amizades podem ser prejudiciais à sua imagem profissional. Maia não conseguiu ouvir mais. Saiu silenciosamente pela porta dos fundos do laboratório, deixando os equipamentos pela metade. Durante a semana seguinte, Maia tentou esquecer toda aquela situação. Henrico tentou ligar algumas vezes, mas ela não atendeu. O que havia para falar? Ele era de um mundo completamente diferente do dela, e o pai dele havia deixado isso bem claro. Você está sendo dramática, disse Luana enquanto almoçavam no campus. Ele gosta de você. Você gosta dele. O resto são detalhes. Detalhes? Maia quase engasgou com o sanduíche. Lu, o cara é milionário. Ele provavelmente tem mais dinheiro na carteira do que eu ganho em um ano. E daí? E daí que não faz sentido. Somos de mundos diferentes. Você está começando a soar como aqueles filmes clichês de comédia romântica. Porque minha vida virou um clichê de comédia romântica. Luana riu. Pelo menos é um clichê divertido. A maioria das pessoas tem vidas chatas. Maia ia responder quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Maia? É o Ricardo. Você pode vir aqui no laboratório? Temos uma situação. 20 minutos depois, Maia estava no laboratório tentando entender o que Ricardo estava falando sobre uma oportunidade única. Uma empresa quer contratar você para um projeto freelance, explicou ele. Algo sobre organizar um evento, sistema audiovisual, essas coisas. Pagam muito bem. Que empresa? Fontes em Associados. Maia sentiu o sangue gelar. Não. Maia, eles estão oferecendo 5 vezes o seu salário mensal por uma semana de trabalho. Eu disse não. Pelo menos escute a proposta. Ricardo, eu não vou trabalhar para essa empresa. Mas por quê? Eles pediram você especificamente. Foi quando a porta se abriu e Henrico entrou, sozinho dessa vez. Maia, preciso falar com você. Não temos nada para falar, disse ela, evitando olhar para ele. Por favor, 5 minutos. Ricardo olhou de um para o outro claramente confuso. Eu vou verificar os equipamentos da sala ao lado, disse ele saindo rapidamente. Maia, o que você quer, Henrico? Ele suspirou. Eu quero me desculpar pela forma como tudo aconteceu, pelo que meu pai disse. Você ouviu? Ouvi. E não concordo com ele. Maia finalmente olhou para ele. Havia sinceridade nos seus olhos verdes, mas também tristeza. Não importa se você concorda ou não. Ele está certo. Somos de mundos diferentes. E daí se somos? Isso significa que não podemos ser amigos? Amigos? Maia riu, mas sem humor. Henrico, você tem ideia de quanto você ganha por mês? Ele ficou quieto.
Tem ideia de quanto eu ganho por mês? Maia, você provavelmente gasta em uma jantada o que eu ganho em uma semana. Você acha que isso não importa? Para mim não importa, mas importa para o seu mundo, para a sua família, para a sua vida. Henrico se aproximou dela. E se eu não quiser essa vida? Todo mundo quer essa vida, Henrico, não seja ingênuo. Você quer? A pergunta a pegou desprevenida. O quê? Você quer dinheiro, luxo, vida fácil? Maia hesitou. Claro que queria estabilidade financeira. Quem não queria? Mas luxo exagerado? Vida de patricinha? Eu quero não ter que me preocupar se vou conseguir pagar o aluguel no final do mês, disse ela finalmente. Quero poder comprar um livro sem calcular se vai sobrar dinheiro para a comida. Quero poder ajudar minha mãe com as contas dela. Isso é diferente de querer ser rica. Henrico assentiu lentamente. E se eu te dissesse que entendo exatamente o que você quer dizer? Eu diria que você não faz ideia. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, disse ele de repente. Câncer. Meu pai se jogou no trabalho para lidar com a dor e eu fiquei sozinho. Tudo o que eu queria era ter ela de volta, ter uma família normal outra vez. Todo o dinheiro do mundo não consegue comprar isso. Maia sentiu o coração apertar. Henrico, eu sei que tenho privilégios que você não tem. Sei que minha vida é mais fácil em muitos aspectos, mas solidão é solidão, independente da conta bancária. Ela ficou quieta, processando as palavras dele. Por isso você anda de metrô? Às vezes, me faz sentir normal, real, como naquele dia que te conheci. Por alguns minutos eu não era o herdeiro Fontes. Era só Henrico ajudando uma garota atrapalhada que havia perdido o pendrive. Maia riu apesar de si mesma. Atrapalhada? Completamente atrapalhada, e linda, e engraçada, e real. O coração dela acelerou. Henrico, Maia, eu sei que não posso mudar quem eu sou ou de onde venho, mas posso escolher como viver minha vida. E posso escolher com quem quero passar tempo. Seu pai não vai gostar. Meu pai não precisa gostar de tudo que eu faço. Você pode perder a herança, o emprego. E você acha que eu me importo? A intensidade na voz dele a surpreendeu. Todo mundo se importaria. Eu não sou todo mundo, e nem você. Eles ficaram se encarando por um longo momento. Maia sentia como se estivesse na beirada de um precipício, e Henrico estava estendendo a mão para ela pular. Eu tenho medo, admitiu ela. De quê? De não ser o suficiente para o seu mundo, de me machucar, de você se cansar de brincar de ser normal e voltar para sua vida real. Henrico se aproximou mais. Maia, você é mais real que qualquer coisa na minha vida. Você acha que eu fingiria isso? Não sei, as pessoas ricas são boas em fingir. Ele riu. Tá me chamando de mentiroso? Talvez. Então deixa eu provar que sou sincero. Como? Henrico hesitou como se estivesse tomando uma decisão importante. Vem comigo. Agora. Para onde? Confia em mim? Maia olhou para ele. Realmente olhou. Viu o nervosismo nos olhos dele, a forma como mexia nas mãos quando estava ansioso, o jeito como o cabelo ficava bagunçado quando ele passava a mão nele. Tá bom, disse ela finalmente. Mas se você me levar para algum lugar snob, eu vou embora. Henrico sorriu. Prometo que não é snob. 20 minutos depois, Maia estava completamente confusa. Eles haviam pegado o metrô. Sim, Henrico realmente conhecia o sistema de transporte público e descido numa estação em uma parte da cidade que ela não conhecia bem. Onde estamos? Perguntou ela enquanto caminhavam por uma rua residencial tranquila, quase chegando. Eles pararam em frente a uma casa simples de classe média baixa. Havia crianças brincando na rua e música sertaneja saindo de uma janela. Henrico, o que é esse lugar? Ele respirou fundo. É onde eu cresci. Como assim? Pensei que você era rico desde sempre. Meu pai é rico desde sempre. Eu me mudei para a mansão dele quando tinha 17 anos. Maia o olhou confusa. Meus pais se divorciaram quando eu era pequeno, explicou ele. Minha mãe não quis pensão, não quis nada do meu pai. Ela trabalhou como enfermeira para me sustentar, e nós morávamos ali. Ele apontou para uma casinha azul com uma pequena varanda. Depois que ela morreu, meu pai me levou para morar com ele. Disse que era meu direito de nascença, viver como um Fontes. Mas meus primeiros 17 anos foram aqui. Maia olhou ao redor com novos olhos. As casas eram simples, mas bem cuidadas. Havia uma padaria na esquina e um pequeno parque onde algumas mães empurravam carrinhos de bebê. Por isso você sabe andar de metrô. Por isso eu sei andar de metrô.
Por isso eu sei que Guaraná Antártica custa R$ 2 na padaria do seu Zé. Por isso eu sei como é contar moedas para ver se dá para comprar pão. Eles começaram a caminhar lentamente pela rua. Minha mãe sempre dizia que dinheiro não muda quem você é por dentro. Que você pode ser rico e continuar sendo boa pessoa, ou pode ser pobre e ser uma pessoa horrível. Ela parece ter sido especial. Era. Henrico sorriu tristemente. Ela teria gostado de você. Como você pode ter certeza? Porque você me lembra ela. Teimosa, determinada, não se deixa intimidar por ninguém. Maia sorriu apesar da tristeza que sentia por ele. Você trouxe outras garotas aqui? Nunca trouxe ninguém aqui. Nem meu pai sabe que eu ainda venho às vezes. Por que você vem? Henrico parou em frente à casinha azul. Para lembrar quem eu sou. Para não esquecer de onde vim. Maia olhou para ele. Realmente olhou. Viu além do terno caro e do sobrenome importante. Viu um menino que havia perdido a mãe muito cedo, que havia sido arrancado de sua vida simples e jogado em um mundo que não escolhera. Henrico, eu sei que meu pai tem razão sobre uma coisa, disse ele, interrompendo-a. Eu sou privilegiado agora. Tenho oportunidades que você não tem. Mas isso não significa que não posso escolher como usar esses privilégios. O que você quer dizer? Quero dizer que se você der uma chance para nós, eu vou te mostrar que nem todo rico é snob. Que dinheiro pode ser usado para coisas boas. Que a gente pode encontrar um meio termo entre seu mundo e o meu. Maia sentiu lágrimas picarem os olhos. E se não der certo? Aí pelo menos a gente tentou. Ela olhou para ele, para a casinha onde ele cresceu, para a rua simples que o havia formado como pessoa. Tá bom, disse ela finalmente. Tá bom o quê? Tá bom, vamos tentar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Henrico foi como o sol depois da chuva. Sério? Sério, mas com algumas condições. Quais? Primeira, nada de me bancar. Eu pago minhas próprias coisas. Maia, é inegociável. Segunda, eu vou conhecer seu mundo, mas você também precisa conhecer o meu de verdade. Fechado. Terceira, na primeira vez que você agir como playboy snob, eu saio fora. Henrico riu. Fechado. Mais alguma? Maia pensou por um momento. Quarta, você me leva para comer na padaria do seu Zé. Agora? Agora. A padaria do seu Zé era exatamente como Maia havia imaginado. Pequena, aconchegante, com cheiro de pão fresco e um balcão cheio de doces caseiros. Seu Zé era um senhor careca e simpático, que cumprimentou Henrico como se fosse um neto. Henrico, quanto tempo? Como está aquela namoradinha loira? Maia engasgou com o refrigerante. Que namoradinha loira? Perguntou, olhando para Henrico com uma sobrancelha erguida. Não era namoradinha, disse Henrico rapidamente, ficando vermelho. Era uma colega de trabalho que eu trouxe aqui uma vez. Uma vez? Disse seu Zé. Rapaz, vocês vieram aqui toda semana por 2 meses. Seu Zé, protestou Henrico, e Maia não conseguiu segurar a risada. Toda semana por 2 meses não parece só uma colega de trabalho, disse ela, divertindo-se com o constrangimento dele. Foi complicado, murmurou Henrico. Ah, aquela moça era muito esquisita, continuou seu Zé, alheio ao desconforto do rapaz. Não gostava de guaraná, não gostava de pão de açúcar, ficava reclamando que a cadeira estava suja. Maia olhou ao redor da padaria impecavelmente limpa. As cadeiras estão perfeitamente limpas e comentou. Pois é, e ela ainda pediu guardanapo especial porque não podia usar o do balcão. Muito fresca. Henrico enterrou o rosto nas mãos. Posso morrer agora? Não pode não, riu Maia. Isso está muito divertido, conta mais, seu Zé. Maia, começou Henrico em tom de aviso. A moça também não gostava quando o Henrico falava comigo, continuou seu Zé, servindo 2 pedaços de bolo de cenoura. Ficava puxando ele pelo braço, dizendo que tinham que ir, muito mal educada. Interessante, disse Maia, olhando para Henrico com um sorriso maroto. Maia, eu posso explicar. Pode explicar o quê? Que você namorava uma patricinha snob? Eu não namorava ela. A gente saiu algumas vezes. Toda semana por 2 meses é só sair algumas vezes? Henrico suspirou. Tá, talvez tenha sido mais que algumas vezes. Mas não deu certo exatamente pelo que seu Zé disse. Ela não gostava da minha vida real. Maia sentiu uma pontada de ciúme misturada com curiosidade. Como assim? Ela queria que eu fosse só o herdeiro rico. Não gostava quando eu vinha pra cá, quando eu lembrava da minha mãe, quando eu agia como uma pessoa normal. Para ela, eu tinha que ser o tempo todo o príncipe encantado de terno.
E por que você continuou saindo com ela? Henrico mexeu no bolo, pensativo. Porque era fácil. Ela fazia parte do meu mundo novo, entendia as regras. Meu pai gostava dela. Seu pai conheceu ela? Conheceu. Aprovava o relacionamento. Maia sentiu o estômago afundar um pouco. Entendo. Não, você não entende, disse Henrico rapidamente. Eu terminei com ela exatamente porque percebi que estava vivendo a vida que meu pai queria para mim, não a que eu queria. E que vida você quer? Henrico olhou para ela, depois para seu Zé, que fingia não estar escutando, mas claramente estava prestando atenção em cada palavra. Quero uma vida real, com pessoas reais, que gostem de mim pelo que eu sou, não pelo meu sobrenome. E se eu te disser que ainda não sei direito quem você é? Aí eu vou ter que te mostrar. Maia sorriu. Tá bom, mas vai demorar. Eu tenho tempo. As próximas semanas foram uma montanha-russa emocional para Maia. Henrico cumpriu sua palavra de conhecer o mundo dela. Ele foi ao seu apartamento minúsculo e não fez uma cara de nojo nem uma vez. Conheceu Luana, que o interrogou como se fosse um criminoso, e até foi com ela à consulta médica da sua mãe, porque Maia não tinha como pagar um acompanhante e não queria deixar a mãe sozinha. Por outro lado, Maia conheceu o mundo dele, e foi um choque cultural gigantesco. Maia, você não pode ir jantar na casa do meu pai de jeans, disse Henrico quando ela apareceu no encontro deles, vestindo sua melhor roupa, uma calça jeans escura e uma blusa social que havia comprado em uma promoção. Por que não? Está limpo, não tem buraco. Não é questão de estar limpo, é questão de protocolo. Maia cruzou os braços. Protocolo? Maia, meu pai é muito tradicional. Se você aparecer de jeans, ele vai interpretar como desrespeito. Ou seja, ele vai me julgar pela roupa, não pela pessoa. Infelizmente, sim, Maia suspirou. Ela havia imaginado que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Henrico, eu não tenho roupa para jantar na casa do seu pai. Meu guarda-roupa inteiro cabe em uma gaveta. Eu posso... Não, disse ela rapidamente. Lembra da regra número 1? Mas Maia, não. Ou ele me aceita como eu sou, ou não me aceita. Não vou fingir ser alguém que não sou. Henrico passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Não é fingir ser alguém que não é. É só adaptação. Para você é adaptação. Para mim é mentira. Eles ficaram se encarando por um momento tenso. Foi Henrico quem cedeu primeiro. Tá bom, vamos assim mesmo. Tem certeza? Não, admitiu ele. Mas você está certa. Se ele não aceitar você como é, o problema é dele, não seu. Deus Caima, a mansão dos Fontes, era exatamente como Maia havia imaginado. Enorme, intimidante e com mais quartos que seu prédio inteiro. O mordomo que abriu a porta olhou para ela de cima a baixo com uma expressão que claramente dizia: o que essa pessoa está fazendo aqui? Boa noite, Sr. Henrico, disse ele formalmente. Seu pai os está esperando no salão principal. Maia seguiu Henrico pelos corredores de mármore, tentando não parecer impressionada demais. Havia quadros que provavelmente custavam mais que seu curso inteiro, e móveis que pareciam pertencer a um museu. Respira, murmurou Henrico, percebendo seu nervosismo. Estou respirando. Está hiperventilando. Antes que ela pudesse responder, eles chegaram ao salão principal, onde Edmundo Fontes os esperava. Ele estava impecavelmente vestido em um terno que provavelmente custava mais que o salário anual de Maia, e sua expressão era educadamente fria. Henrico, cumprimentou ele beijando o rosto do filho, e você deve ser Maia. Senhor Fontes, disse Maia, estendendo a mão. Obrigada pelo convite. Edmundo olhou para a mão estendida por um segundo, antes de apertá-la brevemente. Maia percebeu que ele também notou suas roupas, mas disfarçou bem. Sirvam-se de uma bebida, disse ele, indicando um bar que tinha mais garrafas que a maioria dos bares que Maia conhecia. Eu gostaria de uma água, por favor, disse ela. Água? Edmundo pareceu genuinamente surpreso. Não gostaria de um vinho? Temos alguns exemplares excelentes. Obrigada, mas não bebo. Nem champanhe? Não bebo álcool, repetiu Maia, percebendo que Edmundo estava tentando entender como categorizar ela. Interessante, murmurou ele, e Maia não tinha certeza se era um elogio ou uma crítica. O jantar foi servido em uma sala de jantar que comportaria facilmente 30 pessoas. Maia se sentiu ridiculamente pequena na cadeira enorme, tentando lembrar qual garfo usar para cada prato. Então, Maia, disse Edmundo depois que o primeiro prato foi servido,
Algum tipo de sopa francesa que Maia não conseguiu identificar. Henrico me disse que você estuda jornalismo. Estudo sim, me formo no final do ano. E o que pretende fazer depois? Trabalhar, respondeu ela simplesmente. E imediatamente percebeu que a resposta soou mais abrupta do que pretendia. Quero dizer, pretendo trabalhar em uma redação. Talvez começar como repórter. O jornalismo é uma profissão interessante, disse Edmundo. E pelo tom, Maia percebeu que interessante não era necessariamente algo bom, embora não seja muito estável financeiramente. Nem toda carreira precisa ser sobre dinheiro, disse Maia, e imediatamente se arrependeu. Provavelmente não era inteligente criticar a filosofia de vida de um homem milionário enquanto jantava na casa dele. Claro, disse Edmundo com um sorriso que não chegou aos olhos. Embora a estabilidade financeira seja importante para quem quer constituir família, ter filhos, Maia sentiu Henrico se tensionar ao lado dela. Pai, o que eu estou dizendo, Henrico, é que é importante que os casais sejam compatíveis, em todos os sentidos. A mensagem estava clara como água, e Maia sentiu o rosto esquentar. Claro que é importante ser compatível, disse ela, mantendo a voz calma. Por isso é tão bom quando duas pessoas se gostam pelo que são, não pelo que têm. Naturalmente, concordou Edmundo. Embora seja ingenuidade pensar que diferenças socioeconômicas não importam em um relacionamento. Pai, acho que você está sendo... Não, está tudo bem, interrompeu Maia. Seu pai está certo. Diferenças socioeconômicas podem ser um problema. Ela olhou diretamente para Edmundo, especialmente quando uma das partes acha que dinheiro é mais importante que caráter. O silêncio que se seguiu foi tão tenso que Maia poderia cortá-lo com uma faca. Edmundo a encarou e ela percebeu que havia cruzado uma linha. Interessante perspectiva, disse ele finalmente. Maia, começou Henrico. Não, está tudo bem, disse ela, colocando o guardanapo na mesa. Acho que devemos ir. Obrigada pelo jantar, Sr. Fontes. Ela se levantou e Henrico fez o mesmo, claramente dividido entre a lealdade ao pai e a lealdade a ela. Maia, espera. Não precisa me acompanhar, disse ela. Sei o caminho. Mas Henrico a seguiu mesmo assim, alcançando-a já no hall de entrada. Maia, me desculpa. Ele não deveria ter falado daquele jeito. Ele falou exatamente o que pensa, disse Maia pegando a bolsa. E você sabe que ele não está completamente errado. Como assim? Henrico, somos de mundos diferentes. Isso não vai funcionar. Por que você está falando isso? Por causa do meu pai? Por causa da realidade, explodiu Maia. Você viu como foi hoje? Eu não sei qual garfo usar, não sei como me comportar nesse mundo, não tenho roupa adequada. Nada disso importa para mim, mas importa para sua vida, seu trabalho, sua família, seus amigos. Eu não me encaixo nisso. Henrico segurou os braços dela. Maia, escuta, meu pai é um homem amargo que confunde sucesso profissional com felicidade. Ele não entende que existem coisas mais importantes que dinheiro. Como o quê? Como você. As palavras saíram tão sinceras que Maia sentiu o coração derreter um pouco. Henrico, eu sei que é difícil, sei que meu mundo pode ser intimidante, mas você não precisa se encaixar nele. Eu quero me encaixar no seu e abandonar sua herança, seu futuro, se for necessário. Você não pode falar sério. Estou falando sério. Maia, você me faz querer ser uma pessoa melhor. Antes de te conhecer, eu estava apenas existindo, seguindo o roteiro que meu pai escreveu para minha vida. Agora eu quero realmente viver. Maia sentiu lágrimas picarem os olhos. Isso é muito intenso, Henrico. Eu sei. Desculpa se estou indo muito rápido, mas eu não quero perder você por causa da opinião do meu pai. Não é só seu pai. É todo esse mundo. Eu me sinto como um peixe fora d'água. Então vamos encontrar um aquário novo, disse ele com aquele sorriso torto que ela adorava. Um lugar onde nós dois possamos nadar confortavelmente. Maia riu, apesar das lágrimas. Você acabou de fazer uma metáfora com peixe. Foi uma boa metáfora. Foi horrível. Mas te fez rir. Fez. Eles ficaram se encarando por um momento, e Maia sentiu sua resolução se derretendo. Henrico, eu tenho medo de me machucar. Eu também. Você tem medo? Tenho. Tenho medo de não ser suficiente para você. De você perceber que sou só um cara rico, mimado, sem personalidade própria. Você não é mimado. Às vezes sou. Tá, às vezes você é, concordou ela, e ele riu. Obrigado pela honestidade.
De nada. Henrico respirou fundo. Maia, eu não posso prometer que vai ser fácil. Meu pai vai continuar desaprovando, meus amigos vão fazer comentários, e às vezes eu vou errar feio porque não sei como navegar entre esses dois mundos. E eu não posso prometer que não vou surtar quando me sentir deslocada ou inadequada. Então estamos empatados. Estamos. Quer tentar mesmo assim? Maia olhou para ele. Realmente olhou. Viu a sinceridade nos olhos verdes, a forma nervosa como ele mexia nas mãos, a esperança misturada com o medo na expressão dele. Tá bom, disse ela finalmente, mas com uma condição nova. Qual? Da próxima vez que seu pai fizer um comentário ácido sobre mim, eu respondo na mesma moeda. Henrico riu. Ele vai te respeitar mais se você bater de frente com ele. Ótimo, porque eu não pretendo aguentar desaforo calada. Uma das coisas que mais gosto em você. Só uma das coisas? Tem várias outras, posso fazer uma lista? Depois, disse Maia se aproximando dele. Agora me leva para casa. No metrô. No metrô? No metrô. Quero ver se você realmente aprendeu o caminho. 3 meses depois, Maia e Henrico haviam encontrado seu ritmo. Eles se revezavam entre os dois mundos, às vezes jantando na padaria do seu Zé, às vezes em restaurantes que Maia nem conseguia pronunciar o nome. Edmundo continuava desaprovando abertamente o relacionamento, mas havia parado de fazer comentários diretos, depois que Maia respondeu a uma de suas provocações com uma análise socioeconômica tão precisa que deixou o homem sem palavras por 5 minutos inteiros. Luana havia adotado Henrico como um irmão mais novo, ensinando-o gírias e o interrogando sobre suas intenções com Maia pelo menos uma vez por semana. Em troca, ele a ajudava com os trabalhos de estatística da faculdade, porque aparentemente herdeiros milionários eram obrigados a ser bons em matemática. Maia estava no laboratório de informática quando seu telefone tocou. Era Henrico e ele parecia agitado. Maia, você pode vir aqui no escritório? É urgente. O que aconteceu? Meu pai, aconteceu uma coisa. Preciso te contar pessoalmente. 1 hora depois, Maia estava no escritório dos Fontes, sendo conduzida à sala de Henrico por uma secretária que a tratava com educada indiferença. Henrico estava andando de um lado para o outro, claramente nervoso. O que houve? Perguntou ela, assim que a porta se fechou. Meu pai ofereceu uma proposta para você. Que tipo de proposta? Henrico parou de andar e a encarou. Ele quer te pagar para se afastar de mim. Maia piscou algumas vezes, processando a informação. Ele quer me pagar? 50 mil reais, para você terminar comigo e desaparecer da minha vida. 50 mil reais? Repetiu ela, incrédula. Maia, 50 mil reais é mais dinheiro do que eu vou ganhar nos próximos 2 anos. Maia, por favor, me diz que você não está considerando... Estou considerando. O rosto de Henrico empalideceu. O quê? Estou considerando como seu pai consegue ser tão clichê. Sério, pagar a namorada para se afastar do filho? Que filme de 1980 ele acha que está vivendo? Henrico suspirou aliviado. Você me deu um susto. Por um segundo eu realmente considerei, admitiu Maia. 50 mil reais daria para eu pagar minha faculdade, ajudar minha mãe, talvez até fazer uma pós-graduação. Maia. Mas aí eu lembrei que eu gosto de você e que aceitar seria me rebaixar ao nível dele. O que você vai fazer? Maia sorriu maldosamente. Vou falar com ele. Maia, não é uma boa ideia. Claro que é uma boa ideia. É uma ideia excelente. 15 minutos depois, Maia estava na sala de Edmundo Fontes, que parecia surpreso, mas não desagradavelmente surpreso em vê-la. Maia, imagino que Henrico tenha te contado sobre nossa conversa. Contou. E eu vim aqui para fazer uma contraproposta. Edmundo ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. 100 mil. Perdão? 100 mil reais. Se você quer que eu suma da vida do seu filho, vai ter que pagar mais. Edmundo a encarou por um longo momento, e Maia teve que lutar para não rir da expressão de choque no rosto dele. Você está negociando comigo? Estou. Veja bem, Sr. Fontes, 50 mil é uma boa quantia, mas não é suficiente para eu abrir mão do homem que eu amo. Que você ama? Maia piscou, percebendo o que havia acabado de falar. Ela e Henrico nunca haviam dito eu te amo um para o outro. E ela acabara de confessar para o pai dele antes de confessar para ele. Disse ela, decidindo que já havia chegado até ali mesmo. Amo. Então, como eu estava dizendo, 100 mil.
E quero em dinheiro vivo. Edmundo se recostou na cadeira, estudando-a. Você é mais interessante do que eu imaginava. Obrigada. Não foi um elogio. Você está realmente disposta a aceitar dinheiro para abandonar meu filho? Não. Mas você acabou de... Acabei de ver se o senhor é realmente o tipo de pessoa que acha que tudo pode ser comprado. E aparentemente é. Edmundo ficou quieto por um momento. Explique-se. Senhor Fontes, o senhor acabou de oferecer R$100.000 para uma estudante universitária se afastar do seu filho. Isso me diz duas coisas. Primeiro, que o senhor não conhece seu filho bem o suficiente para saber que ele não vai me perdoar se eu aceitar. Segundo, que o senhor acha que eu sou tão superficial quanto as outras garotas que ele namorou. E você não é? Evidentemente não, já que estou aqui te chamando de idiota, em vez de pegar o dinheiro e correr. Edmundo não conseguiu disfarçar um sorriso. Você acabou de me chamar de idiota? Tecnicamente, eu disse que o senhor estava agindo como um idiota. Há uma diferença sutil e interessante. Maia se levantou. Senhor Fontes, posso fazer uma pergunta? Pode. O que o senhor tem contra mim especificamente? Além do fato de eu não ter dinheiro? Edmundo hesitou. Você vai machucar meu filho. Como? Vai se cansar dessa vida. Vai perceber que o dinheiro faz diferença. Vai encontrar alguém mais adequado ao seu nível social. Maia o encarou, surpresa com a honestidade da resposta. O senhor acha que eu vou abandonar Henrico? Acho que vocês vão perceber que são incompatíveis. E se não percebermos? Sempre percebem. Maia sentiu uma pontada de tristeza pelo homem à sua frente. Havia algo além de esnobismo nas palavras dele. Havia mágoa. Posso perguntar o que aconteceu com a mãe do Henrico? O rosto de Edmundo se fechou imediatamente. Isso não é da sua conta. Ela o deixou? Maia. Ela o deixou por causa das diferenças sociais? Ela morreu, disse Edmundo friamente. Eu sei, mas antes de morrer, ela o deixou? Houve um longo silêncio. Ela não me deixou por diferenças sociais, disse ele finalmente. Ela me deixou porque eu era um workaholic obsessivo que não conseguia equilibrar família e trabalho. E o senhor acha que eu vou deixar Henrico pelas mesmas razões? Acho que você vai perceber que ele é como eu. Maia balançou a cabeça. Senhor Fontes, posso te garantir uma coisa. Henrico não é como o senhor. Como pode ter certeza? Porque ele escolheu ficar comigo mesmo sabendo que o senhor desaprovava. Porque ele anda de metrô e come na padaria do seu Zé. Porque ele me apresentou para o lugar onde cresceu. Porque ele não tem medo de ser vulnerável. Edmundo ficou quieto, processando as palavras dela. E se você estiver errada? Aí eu lido com as consequências. Mas pelo menos eu terei tentado. Maia se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Senhor Fontes? Sim? Henrico ama o senhor. Ele só queria que o senhor o amasse de volta do jeito que ele é, não do jeito que o senhor quer que ele seja. E com isso ela saiu, deixando Edmundo sozinho com seus pensamentos. Maia encontrou Henrico no corredor, claramente ansioso. E aí? Seu pai é mais complicado do que eu pensava. O que isso significa? Significa que ele não me odeia porque sou pobre. Ele me odeia porque tem medo que eu te abandone. Henrico franziu a testa. Isso não faz sentido. Faz se você pensar na história dele com sua mãe. Maia contou para Henrico sobre a conversa e viu a compreensão lentamente surgir nos olhos dele. Ele acha que eu vou repetir os erros dele, murmurou Henrico. E acha que eu vou repetir os erros da sua mãe. Mas você não vai. Maia parou de caminhar e o encarou. Como você pode ter certeza? Porque eu te amo. As palavras saíram tão naturalmente que levou um segundo para ambos perceberem o que ele havia dito. Você me ama? Perguntou Maia, o coração acelerando. Amo, disse Henrico, parecendo surpreso com sua própria confissão. Amo muito. Eu também te amo, disse ela, e o sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi como raios de sol. Sério? Sério. Eu confessei para seu pai antes de confessar para você. Você contou para meu pai que me ama. Foi sem querer. Henrico riu e a puxou para um beijo que fez Maia esquecer completamente onde estavam. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes. Então, disse Henrico, o que fazemos agora? Agora? Maia sorriu maliciosamente. Agora vamos tomar um açaí na Copenhagen mais cara da cidade e dividir a conta meio a meio. Por quê? Porque eu quero provar para seu pai que sei exatamente onde me meto quando escolho ficar com você. 6 meses depois, Maia estava no seu apartamento se arrumando para uma ocasião muito especial
quando Luana apareceu com uma expressão preocupada. Maia, preciso te contar uma coisa. Se for para me dizer que minha maquiagem está borrada, eu já sei. Não consigo parar de chorar. Não é sobre a maquiagem, é sobre Henrico. Maia parou de mexer no cabelo. O que tem o Henrico? Eu vi ele ontem conversando com uma loira no campus. Parecia bem íntimo. O estômago de Maia afundou. Como assim íntimo? Eles estavam rindo muito. Ela tocou o braço dele. Luana, Maia, eu sei que você não quer ouvir isso, mas e se ele estiver te traindo? Maia olhou para si mesma no espelho. Estava usando um vestido simples que havia comprado especialmente para a ocasião, e pela primeira vez em meses se sentia realmente bonita. Lu, hoje é o dia da minha formatura. Henrico organizou uma festa surpresa para mim, convidou minha mãe, fez questão de estar lá. Você acha mesmo que ele faria tudo isso se estivesse me traindo? Sei lá. Homem é esquisito. Henrico não é esquisito. É Henrico. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Durante toda a cerimônia de formatura, Maia não conseguiu se concentrar completamente. Ficava olhando para Henrico na plateia, procurando sinais de que ele estava agindo de forma estranha. Depois da cerimônia, ele a levou para um restaurante onde toda a família dela e alguns amigos estavam esperando. A festa foi linda, mas Maia não conseguia relaxar completamente. Você está quieta, observou Henrico quando eles estavam voltando para casa. Só cansada. Maia, eu te conheço. O que está acontecendo? Maia hesitou. Deveria contar sobre o que Luana havia visto. Era bobagem, mas... Luana te viu conversando com uma loira ontem. Henrico parou de caminhar. E ela achou que vocês pareciam íntimos. Maia, você está com ciúme? Talvez. Henrico sorriu. A loira era minha prima Carolina. Ela acabou de voltar da Europa e está morando em São Paulo temporariamente. Sua prima? Minha prima. Que, diga-se de passagem, está mais interessada na melhor amiga dela do que em qualquer homem. Maia se sentiu idiota. Por que você não me contou que ia encontrar com ela? Porque ela me ajudou a organizar sua festa de formatura. Era surpresa. Oh, eles riaram juntos, e Maia sentiu o alívio se espalhar pelo peito. Desculpa por ter duvidado de você. Desculpa por não ter contado sobre Carolina. Não pensei que você fosse ficar enciumada. Eu não fiquei enciumada. Não? Tá, talvez um pouquinho. É bonitinho quando você fica enciumada. É nada. Henrico a puxou para mais perto. Maia? Eu tenho uma coisa para te dar. Se for outro presente de formatura, eu vou surtar. Você já fez demais. Não é bem um presente de formatura. Henrico parou na frente do banco da praça, onde eles costumavam sentar quando queriam conversar sobre coisas sérias. Ele parecia nervoso, de uma forma que Maia nunca havia visto antes. Henrico, você está bem? Maia, nos últimos meses você mudou minha vida completamente. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. Antes de te conhecer, eu estava vivendo a vida que outras pessoas queriam para mim. Agora eu estou vivendo a vida que eu quero. Henrico, deixa eu terminar, por favor, antes que eu perca a coragem. Maia assentiu, sentindo o coração acelerar. Você me ensinou que amor não tem nada a ver com compatibilidade social ou financeira. Tem a ver com escolher estar com alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Tem a ver com crescer junto, se apoiar e rir das próprias palhaçadas. É verdade. Maia Rangel, você quer crescer comigo pelo resto da vida? Foi só quando ele se ajoelhou que Maia percebeu o que estava acontecendo. Seu cérebro precisou de alguns segundos para processar a cena. Henrico, ajoelhado na frente dela, segurando uma caixinha pequena. Henrico, o que você está fazendo? Estou te pedindo em casamento. Você não pode estar falando sério. Estou falando sério. Henrico, a gente se conhece há menos de um ano. E você não pode querer casar comigo. Por que não? Porque... Maia procurou razões. Porque somos muito diferentes. Porque seu pai vai me matar. Porque eu nem terminei a faculdade de Direito ainda. Você terminou hoje. Isso não conta. Henrico riu. Maia, respira. Não consigo respirar. Você está ajoelhado no meio da praça me pedindo em casamento. É geralmente assim que se faz. Henrico, levanta daí antes que alguém veja. Não vou levantar até você me dar uma resposta. Que resposta? Você nem fez a pergunta direito. Maia Rangel, disse Henrico solenemente, quer casar comigo? Maia olhou para ele. Realmente olhou.
Viu o nervosismo nos olhos verdes, a forma como suas mãos tremiam levemente, o sorriso esperançoso que ele tentava disfarçar. Seu pai vai surtar. Meu pai vai superar. Eu não sei cozinhar. Eu sei. Não sei como ser esposa de rico. Não precisa saber. Só precisa saber como ser você. Henrico, Maia, eu sei que é assustador, sei que parece muito rápido, mas eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. E se não der certo? E se der? Maia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Essa é sua resposta para tudo? Funciona bem até agora. Henrico, sim ou não, Maia? O joelho está começando a doer. Maia riu através das lágrimas. Sim, 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 eu aceito casar com você, seu maluco. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Henrico foi como fogos de artifício. Ele se levantou, a pegou no colo e a girou no ar, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Você disse sim. Eu disse sim. Você vai casar comigo. Vou casar com você. Foi só quando ele a colocou no chão que Maia percebeu que havia um pequeno grupo de pessoas os observando e aplaudindo. Inclusive seu Zé da padaria, que estava gritando: "Parabéns, meu filho." "Henrico", murmurou ela, "tem gente olhando." "Deixa olharem", disse ele, deslizando o anel no dedo dela. "Eu estou noivo da mulher mais incrível do mundo." Maia olhou para o anel. Simples, elegante, perfeito. E depois para Henrico. "Eu te amo", disse ela. "Eu te amo mais." "Impossível. Quer apostar?" E ali, no meio da praça, com seu Zé aplaudindo e pessoas estranhas tirando fotos, Maia beijou seu noivo e teve certeza de que, não importa quais desafios os esperassem, eles enfrentariam juntos. 3 meses depois, Maia estava no camarim improvisado no quintal da casa onde Henrico cresceu, tentando não surtar completamente. "Não consigo respirar nesse vestido", reclamou ela para Luana, que estava ajudando com os últimos retoques na maquiagem. "Você está linda e pode respirar perfeitamente." "Luana, e se eu estiver cometendo um erro gigantesco? Agora você pensa nisso? E se a gente for muito diferente? E se eu não conseguir me adaptar à vida dele?" "Maia", disse Luana segurando os ombros da amiga, "você está nervosa, é normal. Mas você ama o Henrico e ele te ama. O resto vocês descobrem juntos." Maia respirou fundo, tentando se acalmar. O casamento seria simples, no quintal da casa onde Henrico cresceu, com apenas a família e amigos mais próximos. Havia sido ideia dele fazer a cerimônia ali, e Maia havia amado a sugestão. "E se o pai dele não aparecer?" perguntou ela. "Aí a vida continua", disse Luana pragmaticamente. "Maia, para de inventar problemas. O Edmundo já disse que vem." Era verdade. Depois de meses de tensão, Edmundo havia finalmente aceito o relacionamento. Não com entusiasmo, mas com uma resignação respeitosa, que era o melhor que Maia poderia esperar. "Está na hora", anunciou Carolina, a prima de Henrico, entrando no quarto. "E você está linda." Maia olhou para si mesma no espelho uma última vez. O vestido era simples, mas elegante, o cabelo estava preso de forma romântica e ela se sentia certa. Pela primeira vez em meses, não havia dúvidas. "Estou pronta", disse ela. O quintal havia sido transformado em um pequeno paraíso. Havia luzes penduradas nas árvores, flores simples mas bonitas, e cadeiras organizadas em semicírculo ao redor de um pequeno altar improvisado. Era exatamente como Maia havia sonhado, íntimo, caloroso, real. Quando a música começou e ela apareceu na entrada do quintal, Maia procurou Henrico com os olhos. Ele estava no altar, vestindo um terno simples, e o sorriso no rosto dele fez seu coração disparar. Ela caminhou devagar pelo corredor improvisado, acompanhada pela sua mãe, que chorava discretamente ao seu lado. Na plateia pequena mas calorosa, viu seu Zé acenando entusiasticamente, Luana fazendo sinal de positivo e, para sua surpresa, Edmundo Fontes sentado na primeira fila com uma expressão que beirava o orgulho. Quando chegou ao altar, Henrico estendeu a mão para ela. "Você está linda", murmurou ele. "Você também." O celebrante, um amigo da família, começou a cerimônia com palavras simples sobre amor, compromisso e a coragem de duas pessoas de mundos diferentes escolherem construir um mundo novo juntas. "Henrico", disse ele, "você gostaria de falar seus votos?" Henrico respirou fundo e olhou nos olhos de Maia. "Maia, quando te conheci no metrô eu estava perdido. Não literalmente. Eu sabia o caminho para o escritório.
mas estava perdido na vida, seguindo um roteiro escrito por outras pessoas, fingindo ser alguém que não era. Maia sentiu lágrimas picarem os olhos. Você me ensinou que é possível ser rico e humilde, bem-sucedido e gentil, ambicioso e amoroso. Me ensinou que amor não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher alguém imperfeito e decidir que vale a pena crescer junto. Henrico, murmurou ela, prometo te amar nos dias em que você espalhar absorventes íntimos no metrô, nos dias em que você me chamar de playboy snob e nos dias em que você me fizer rir até doer a barriga. Prometo não deixar o dinheiro mudar quem sou, não deixar a pressão me afastar de você e sempre lembrar que a vida real acontece na padaria do seu Zé, não nos escritórios envidraçados. Maia estava chorando abertamente agora. Prometo ser seu parceiro, seu melhor amigo e, ocasionalmente, seu GPS humano quando você se perder no metrô. Eu te amo, Maia Rangel, e quero passar o resto da vida provando isso para você. Maia, disse o celebrante, seus votos. Maia limpou as lágrimas e respirou fundo. Henrico, eu sempre pensei que histórias de amor como a nossa só existiam em filmes ruins. Garota pobre conhece príncipe encantado. Diferenças sociais quase os separam, mas o amor vence no final. Risadas baixas vieram da plateia. Mas nossa história não é clichê porque você não é um príncipe encantado. Você é melhor. Você é real. É um homem que anda de metrô porque gosta de se sentir normal, que lembra o nome do padeiro do bairro onde cresceu, que não tem vergonha de chorar quando assiste Procurando Nemo. Tinha que contar isso? Murmurou Henrico, e Maia riu. Você me ensinou que amor não é sobre encontrar alguém que complete você, mas sobre encontrar alguém que te aceite completa. Prometo não tentar te mudar. Não importa o quanto sua família rica me irrite às vezes. Edmundo tossiu, mas Maia percebeu que ele estava sorrindo. Prometo dividir as contas do restaurante, mesmo quando você insistir em pagar, te lembrar de comprar Guaraná Antártica quando formos à padaria e sempre te dar bronca quando você agir como rico mimado. Obrigado, disse Henrico. Prometo ser sua parceira nos dois mundos, no seu e no meu, e ajudar você a construir um mundo novo, onde nós dois caibamos perfeitamente. Eu te amo, Henrico Fontes, absorventes íntimos e tudo mais. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que se seguiu foi aplaudido entusiasticamente pelos convidados. Maia sentiu como se estivesse voando. E aí, senhora Fontes, murmurou Henrico contra os lábios dela. Como se sente? Estranha. Vai demorar para me acostumar com esse nome. Temos a vida toda. A festa foi pequena, mas animada. Seu Zé contou histórias constrangedoras sobre Henrico criança. Luana fez um discurso emotivo sobre como estava orgulhosa da amiga e até Edmundo se levantou para falar. Quando meu filho me disse que queria se casar com Maia, começou ele, e Maia sentiu Henrico se tensionar ao lado dela. Eu confesso que não entendi. Pensei que era capricho, rebeldia de jovem. Pai, começou Henrico, mas Edmundo fez um gesto para ele esperar. Mas nos últimos meses, observando vocês juntos, entendi uma coisa. Maia não está tentando mudar meu filho. Ela está ajudando ele a ser a melhor versão de si mesmo. E Henrico não está tentando moldar Maia para se encaixar no nosso mundo. Ele está aprendendo a navegar no mundo dela. Maia segurou a mão de Henrico mais apertado. Isso é amor verdadeiro. E eu peço desculpas por ter demorado tanto para reconhecer isso. Edmundo ergueu a taça. Aos noivos. Que vocês continuem construindo pontes entre mundos diferentes. O brinde foi caloroso e Maia percebeu que estava chorando de novo. Não lágrimas de tristeza ou nervosismo, mas de pura felicidade. Mais tarde, quando a festa estava terminando e os convidados começando a ir embora, Maia e Henrico se encontraram sozinhos no quintal decorado, dançando lentamente ao som da música que ainda tocava baixinho. Então, disse ele, como foi seu primeiro dia como mulher casada? Surreal, bom, assustador. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Eles dançaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a sensação de estar ali, juntos, oficialmente unidos. Henrico, o que fazemos agora? Agora? Ele sorriu aquele sorriso torto que ela amava. Agora, vivemos felizes para sempre. Mas e os problemas reais? A diferença de classes, as pressões da família, o fato de que eu ainda não sei usar mais de 2 garfos, aí a gente lida com eles, juntos. É simples assim? É simples assim.
Maia encostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se em casa de uma forma que nunca havia sentido antes. Eu te amo, marido. Eu te amo mais, esposa. Quer apostar? Pelo resto da vida. E ali, dançando no quintal onde Henrico havia crescido, cercados pelos restos de uma festa simples mas perfeita, Maia soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era no mundo dele, nem no dela, mas no mundo que eles haviam decidido construir juntos, um lugar onde absorventes íntimos espalhados no metrô podiam ser o começo de uma grande história de amor. 3 anos depois, Maia estava no metrô indo para o trabalho quando uma jovem ao lado dela derrubou a bolsa, espalhando o conteúdo pelo chão. Sem hesitar, Maia se abaixou para ajudar a recolher as coisas. Obrigada, disse a garota, claramente constrangida. Hoje definitivamente não é meu dia. Acontece com todo mundo, sorriu Maia, ajudando a guardar os cadernos na mochila. Parece que você está procurando algo específico? Meu pendrive. Tem uma apresentação em 2 horas. Maia riu, lembrando-se de si mesma 3 anos antes. Vamos procurar juntos, disse ela, e começou a ajudar sistematicamente. Quando encontraram o pendrive no bolso lateral da mochila, a garota quase chorou de alívio. Você é um anjo, exclamou ela. Não, sorriu Maia. Só alguém que já passou por isso. O metrô parou e Maia se levantou para sair. Boa sorte na apresentação, disse ela para a garota. Tenho certeza que vai arrasar. Saindo da estação, Maia sorriu para si mesma. Às vezes, as melhores coisas da vida começavam com os piores dias. E às vezes, um estranho no metrô podia mudar sua vida inteira. Checou o celular e viu uma mensagem de Henrico. Almocemos na padaria do seu Zé? Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Digitou ela de volta. Do tipo que vai fazer você chorar de felicidade. Você disse a mesma coisa quando me pediu em casamento. E eu estava certo. Maia riu, guardando o telefone. Alguns clichês, descobrira ela, eram clichês porque funcionavam. E se sua vida havia virado uma comédia romântica previsível, pelo menos era uma comédia romântica com muito humor, muito amor e um final verdadeiramente feliz. Afinal, como seu Zé sempre dizia, o que importa não é de onde você vem, mas para onde você vai. E se você tem alguém especial para fazer a viagem junto, então você já ganhou na loteria da vida. Maia não poderia concordar mais. 5 anos depois, Maia Fontes, e sim, ela havia finalmente se acostumado com o sobrenome, estava no metrô às 7 da manhã de uma quinta-feira, quando seu telefone tocou. Era Henrico, e pelo tom urgente da voz dele, alguma coisa havia acontecido. Maia, você precisa vir para casa, agora. O que houve? Alguém morreu? Ninguém morreu, mas é uma emergência. Que tipo de emergência requer que eu abandone minha reunião de pauta com o editor-chefe? Do tipo que envolve seu filho de 3 anos, tinta guache vermelha e o sofá branco da sala. Maia fechou os olhos e contou até 10. Henrico, me diga que você não deixou o Gabriel sozinho com tinta. Tecnicamente, ele não estava sozinho. Estava com a babá. Onde estava a babá? No banheiro. Por 2 minutos. Em 2 minutos, nosso filho conseguiu pintar o sofá inteiro? Não só o sofá. Também a parede. E o cachorro. Maia não conseguiu segurar a risada. Nos últimos 5 anos, sua vida havia se tornado uma série de pequenas catástrofes cômicas, e ela não trocaria por nada. Estou indo para casa, disse ela, e quando eu chegar, você me explica como um advogado formado em Harvard foi derrotado por uma criança de 3 anos e um pote de tinta. Ele é muito inteligente. Obviamente puxou isso de você. A inteligência, ele puxou de mim. A capacidade de criar caos total em minutos, essa ele definitivamente puxou de você. 1 hora depois, Maia estava na porta do apartamento que eles haviam comprado 2 anos antes. Um meio-termo perfeito entre a mansão dos Fontes e o apartamento minúsculo onde ela morava quando solteira. Era espaçoso o suficiente para ser confortável, mas simples o suficiente para Maia não se sentir perdida. Mamãe! Gritou Gabriel assim que ela entrou, correndo em sua direção com as mãos ainda vermelhas de tinta e um sorriso orgulhoso no rosto. Olha o que eu fiz! Maia olhou ao redor da sala. O sofá branco realmente estava coberto de handprints vermelhas. Havia respingos de tinta na parede. E Beethoven, o Golden Retriever que Henrico havia insistido em adotar, estava sentado no canto com o rabo pintado de vermelho, parecendo profundamente ofendido.
Uau, Gabriel, disse Maia, se abaixando para ficar na altura do filho. Você fez uma obra de arte bem grande. É o papai, disse Gabriel animadamente, apontando para uma forma vagamente humanoide no sofá. Viu? Tem os olhos verdes. Maia olhou para Henrico, que estava parado na porta da cozinha com uma expressão de desculpa no rosto. Você ensinou nosso filho a pintar retratos no sofá? Claro que não. Eu estava mostrando para ele como pintar no papel, mas quando a Carla foi ao banheiro, o Gabriel decidiu que papel era muito pequeno. Aparentemente. Maia suspirou, mas estava sorrindo. Aquele caos era sua vida agora, e ela amava cada segundo confuso dela. Tá bom, Gabriel, vamos limpar essa bagunça e depois você me mostra como fazer arte no papel, não no sofá. Combinado? Combinado. Mas primeiro posso mostrar o que fiz no meu quarto? Maia e Henrico trocaram um olhar de pânico. O que você fez no seu quarto? Perguntou Henrico lentamente. É surpresa. Eles subiram as escadas em procissão solene, preparados para o pior. Mas quando abriram a porta do quarto de Gabriel, Maia sentiu o coração derreter. Na parede, em letras tortas, mas cuidadosas, feitas com tinta guache azul, estava escrito: Eu amo mamãe e papai. Gabriel, murmurou Maia, se ajoelhando ao lado do filho. Você gostou? Eu aprendi a escrever na escola. Eu adorei, disse ela, abraçando-o apertado. É a coisa mais linda que eu já vi. Melhor que o sofá? Muito melhor que o sofá. Depois que Gabriel foi para a escola, levado por Henrico, que ainda estava em modo pai culpado, Maia ficou sozinha no apartamento, olhando para a bagunça e sorrindo. Nos últimos 5 anos, sua vida havia mudado de formas que ela nunca poderia ter imaginado. Após a formatura, ela conseguiu um estágio em uma revista de notícias locais e agora, 5 anos depois, era jornalista investigativa especializada em questões sociais. Não era o trabalho mais bem pago do mundo, mas era exatamente o que ela queria fazer. Henrico a apoiava completamente, mesmo quando suas matérias às vezes criavam situações delicadas para a família dele. Falando na família dele, Edmundo havia se transformado no avô mais babão do mundo. O homem que um dia ofereceu dinheiro para ela se afastar do filho, agora aparecia no apartamento deles toda semana com presentes para Gabriel e elogios para Maia sobre suas matérias jornalísticas. Maia, havia dito ele no mês anterior, aquela matéria sobre corrupção na prefeitura foi brilhante. Você tem uma perspicaciosa impressionante. Obrigada, Edmundo, ela respondera, ainda se acostumando com o fato de que o sogro a respeitava profissionalmente. Só uma sugestão. Quando for entrevistar o prefeito na próxima semana, certifique-se de perguntar sobre os contratos da empresa dele. Tenho algumas informações que podem ser úteis. Maia havia descoberto que Edmundo era, na verdade, um excelente aliado quando se tratava de investigações jornalísticas. Ele conhecia todos os esquemas da elite paulistana e não tinha problema algum em ajudar a expô-los. Henrico chegou em casa no final da tarde com Gabriel, que correu imediatamente para o quarto para terminar sua arte. Maia e Henrico se encontraram na cozinha, onde ela estava preparando o jantar, uma habilidade que havia aprendido por necessidade após o casamento. Como foi o dia? Perguntou ele, beijando-a no rosto. Bem, terminei a matéria sobre as escolas públicas. Vai sair na edição da semana que vem. Aquela que vai incomodar o secretário de Educação? Essa mesma. Henrico sorriu orgulhosamente. Minha esposa, a jornalista investigativa mais temida de São Paulo. Exagero. É nada. Semana passada, o Gabriel chegou da escola dizendo que a professora viu sua matéria sobre merenda escolar na TV e que agora vocês são amigas. Maia riu. Amigas é exagero, mas ela me mandou algumas informações extras sobre o sistema de alimentação. Viu? Até as professoras do nosso filho são suas fontes. Eles ficaram conversando sobre o dia enquanto preparavam o jantar, uma rotina doméstica que Maia havia aprendido a amar. Era tão diferente da vida que ela imaginava ter, mas ao mesmo tempo era exatamente o que ela queria. Maia, disse Henrico de repente, preciso te contar uma coisa. Se for sobre outra travessura do Gabriel, eu já sei que ele pintou a parede do banheiro também. Vi quando fui lá há pouco. Não é sobre o Gabriel, é sobre... bem, sobre nós. O tom sério na voz dele fez Maia parar de mexer o refogado. O que houve? Meu pai quer se aposentar. Isso é bom, não é? Ele trabalha há 40 anos. É, mas ele quer que eu assuma o escritório. Maia sentiu o estômago dar um nó.
Eles haviam conversado sobre isso algumas vezes ao longo dos anos, mas sempre como algo distante, hipotético. E você quer? Enrico hesitou. Sim e não. Explica melhor. Eu quero porque é o trabalho da minha vida, a empresa da minha família. Mas eu não quero se isso significar que eu vou virar igual ao meu pai. Obsessivo, workaholic, sem tempo para a família. Maia largou a colher e se virou para ele. Enrico, você não é seu pai. Como você pode ter certeza? Porque você está aqui me ajudando a fazer jantar depois de ter passado o dia inteiro lidando com as travessuras do nosso filho. Porque você conhece o nome de todos os professores do Gabriel. Porque você ainda lembra de comprar Guaraná Antártica quando vai à padaria. Pode ser que isso mude quando eu tiver mais responsabilidades. Maia o interrompeu com um beijo. Pode ser que mude. Mas se mudar eu vou te dar uma bronca e te lembrar de quem você é. Para isso servem as esposas, não é? Enrico sorriu. Para dar bronca? Entre outras coisas. E se eu virar um chefe esnobe e prepotente? Aí eu publico uma matéria expondo seus esquemas empresariais. Você faria isso? Faria. Sou jornalista investigativa, lembra? Não tenho favoritos. Henrico riu e a puxou para um abraço. É por isso que eu te amo. Por eu ameaçar investigar você. Por você me manter honesto. Moon, mais tarde naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, não sem antes mostrar mais 3 obras de arte que havia criado durante o dia, Maia e Henrico estavam no sofá pintado assistindo TV. Sabe, disse Maia, esse sofá ficou mais interessante assim. Sério? Porque eu estava pensando em comprar um novo. Não precisa, agora ele tem personalidade. Personalidade de criança de 3 anos com acesso à tinta. Exato. Eles riram, e Maia se aconchegou no ombro de Henrico. Henrico, você acha que nossa vida é o que você imaginava quando me pediu em casamento? Ele pensou por um momento. É melhor, mais caótica, mais imprevisível, mais real. Mesmo com sofá pintado e cachorro vermelho? Especialmente com sofá pintado e cachorro vermelho. Maia sorriu, olhando ao redor do apartamento bagunçado. Havia brinquedos espalhados pelo chão, desenhos colados na geladeira e marcas de mãozinhas pequenas em praticamente todas as superfícies. Era o oposto da mansão organizada onde Henrico cresceu, mas era perfeito para eles. Maia, obrigado. Por quê? Por me ensinar que família não é sobre ter uma casa perfeita ou seguir regras sociais. É sobre ter pessoas que te amam, mesmo quando você deixa uma criança de 3 anos sozinha com tinta por 2 minutos. Tecnicamente, você não deixou ele sozinho. A babá estava lá. A babá estava no banheiro. Por 2 minutos, em 2 minutos ele criou uma obra de arte abstrata na nossa sala. Maia riu tão forte que teve que colocar a mão na boca para não acordar Gabriel. Sabe o que isso significa? Disse ela. Que precisamos contratar uma babá que não vai ao banheiro. Que nosso filho é criativo e determinado. E definitivamente seu filho. Por que meu filho? Porque só você seria capaz de transformar 2 minutos de distração em uma galeria de arte improvisada. Henrico fingiu indignação. Eu nunca pintei um sofá. Não, mas você organizou uma festa surpresa para mim, convidando minha mãe, mas esqueceu de avisar que era vegetariana. Lembra do constrangimento no restaurante? Isso foi uma vez. E quando você quis me impressionar levando para aquele restaurante francês caro, mas pediu o prato errado e acabamos comendo língua de boi? Como eu ia saber que langue de bœuf significava língua de boi? Você estudou francês na escola? Estudei francês comercial, não francês culinário. Eles riram juntos, lembrando dos primeiros anos de relacionamento e de todas as gafes cômicas que haviam cometido tentando navegar entre seus 2 mundos. Sabe qual é a diferença entre você e o Gabriel? Disse Maia. Qual? Quando você faz besteira, pelo menos você limpa depois. Ei, eu limpei o sofá. Você tentou limpar o sofá. Ainda tem tinta. Pelo menos tirei a tinta do Beethoven. Verdade. Coitado do Beethoven. Como se tivesse ouvido seu nome, o Golden Retriever apareceu na sala, ainda com uma leve coloração avermelhada no rabo, e se jogou no sofá entre eles. Beethoven, disse Maia, fazendo carinho na cabeça do cachorro. Você sobreviveu ao primeiro dia como modelo artístico do Gabriel. O cachorro a olhou com uma expressão que claramente dizia: isso não pode virar rotina. Não se preocupa, disse Henrico. Amanhã eu escondo toda a tinta. Boa sorte.
Gabriel herdou a minha capacidade de encontrar coisas escondidas. E herdou minha teimosia. Coitado do nosso filho. Ou sortudo. Vai ser uma criança interessante. Maia olhou para Henrico, para o apartamento bagunçado, para o cachorro meio vermelho dormindo entre eles e sentiu uma onda de contentamento profundo. Henrico? Não mudaria nada. Nem o sofá pintado, nem o sofá pintado, nem o fato de que provavelmente vamos encontrar tinta em lugares impossíveis pelos próximos 6 meses, nem isso. Nem o fato de que nosso filho aparentemente decidiu que nossa casa é sua tela pessoal, especialmente isso. Significa que ele se sente em casa o suficiente para expressar sua criatividade. Henrico a beijou na testa. Você sempre encontra o lado positivo das coisas. É meu superpoder, entre outros. Quais outros? Conseguir me fazer rir mesmo nos piores dias, fazer amizade com qualquer pessoa em 5 minutos e transformar qualquer situação caótica em uma memória especial. São superpoderes bem específicos. São os melhores tipos de superpoderes. Maia sorriu, fechando os olhos e aproveitando o momento. Em 5 anos, ela havia aprendido que felicidade não era sobre ter uma vida perfeita. Era sobre encontrar alegria nos momentos imperfeitos, rir dos desastres e construir memórias com as pessoas que você ama. Maia, obrigado por topar essa aventura comigo. Obrigada por fazer valer a pena. E ali, no sofá pintado de vermelho por um artista de 3 anos, com um cachorro colorido dormindo entre eles e a promessa de mais caos criativo no dia seguinte, Maia soube que havia encontrado exatamente onde pertencia. Sua vida não era um conto de fadas. Era melhor. Era real, bagunçada, imprevisível e perfeitamente imperfeita. E ela não trocaria por nada no mundo. Afinal, como Gabriel havia escrito na parede do quarto naquela manhã, eu amo mamãe e papai. E isso, decidiu Maia, era tudo que realmente importava.